Olá, bom dia, bom dia. Estamos todos aqui novamente reunidos para mais um Evangelho no Lar. Eu, Ana Cristina, pela Casa dos Tarefeiros, casa esta de cura e de conscientização, aonde aqui já consta o telefone, o endereço, para que possamos estar agendando os nossos tratamentos. E aqui, claro, pelo YouTube, você já sabe, temos bastante palestras e várias informações sempre sobre a nossa doutrina espírita, que nos traz informações, respostas e tudo mais necessário para o nosso aprendizado. E vamos assim, mais uma vez, nesta manhã de domingo, agradecer ao Plano Maior por essa oportunidade. E vamos acalmando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, assim, nessa luz infinita, sentir esta emoção única que esses irmãos e amigos espirituais nos trazem, tirando de nós todas as amarguras, os medos, as dificuldades e colocando no lugar de tudo isso a fé. A fé que vem da alma, a fé que vem do coração, a nossa persistência, a nossa confiança, trazendo para nós a harmonia, a tranquilidade, a segurança, trazendo para nós inovações, conceitos novos, para que possamos juntos evoluir mais um pouquinho. E assim, nós vamos dando por aberto mais o Evangelho no dia de hoje. Já vamos entendendo que tudo que existe no menor sentido daquilo que podemos imaginar, também existe no maior sensação que podemos ter. Todo ser humano, ele é regido pelas mesmas leis. Não importa se somos pequeninos em evolução ou ainda muito grande nessa evolução. Se assim não fosse, com que objetivo Jesus teria dito que todos nós somos deuses? Somos sim portadores dessa força criadora, como afirmou Jesus. Informação reiterada por seus emissários fiéis. Então, o que nos falta verdadeiramente para podermos colocar em prática e libertarmos a nossa consciência? O que nos falta para que possamos assim vivenciar verdadeiramente o que somos? O conhecimento de nossa origem, natureza e destinação, ainda que muito superficial, aliado às noções de ação e de interação das forças naturais, em suas incontáveis operações em nosso ser físico e psíquico e até mesmo em nossa essência espiritual. A colaboração desses parceiros mais e menos cultos, orientadores e orientador, agindo em nosso benefício, fazem-nos sentir e compreender a veracidade de sermos pequenos deuses. Falta-nos mobilizar esforços para agirmos como tais. Identificamos lá atrás os elementais no ar e nos fenômenos da natureza, no reino vegetal, das árvores, no reino mineral, nas moléculas das essências e nas águas da fonte, e no ser humano como base de sustentação do corpo físico e do perispírito, avançando na direção do infra-reinos, ou no caso, reinos naturais, coordenando sempre a estrutura dos átomos, dos elétrons, com base fundamental de sustentação e de coesão dos elementos em todos os reinos. Podemos ver em determinados livros que na eletricidade também podemos avaliar a existência de um elemental primitivo
ou no caso, uma energia primária oculta em todas as coisas e seres vivos, que a sustenta no processo sempre de coesão e de substituição das células responsáveis pelo fundamento no reino vegetal, mineral e animal. Vamos começar a entender um pouquinho o que seriam os fótons. Para quem já estudou um pouquinho de energia quântica, sabe que os fótons são partículas do mundo subatômico, também considerados elementos do mundo psíquico, do universo mental ou da matéria mental determinante. As formas de luz conhecidas nascem da união desses elementos vivos da natureza. Antes de se transformarem em fótons, encontrava-se no reino do espírito, princípio inteligente e matéria elementar existente aquém do reino da luz, sendo esta uma porção de espíritos elementares. O amor, por exemplo, é de natureza fisiológica, embora se expresse como sentimento do ser profundo, já que ele pode ser detectado do plano de vista quântico nas condições de fótons, enquanto o medo e a ira se pode apresentar como elétrons. A nossa mente, ela estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares da matéria, e esta matéria que lhe plasma os impulsos e sempre formado por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Se a nossa energia mental é composta de inumeráveis seres vivos da natureza, componentes dos fótons e dos demais elementos do mundo atômico e subatômico, do hidrogênio além do urânio, então tudo o que existe é vivo, desde o pequeno ao grande. E nesse sentido, vamos considerar que a nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. São entidades que criamos e exteriorizamos a todo instante. São verdadeiros filhos, a nós confiados e incorporados ao nosso patrimônio. A nossa consciência nos pedirá contas quanto ao seu uso adequado ou inadequado, bem como do seu direcionamento. O que nós queremos entender por isso? Que nós temos condições de termos, vamos dizer assim, elementais artificiais. São seres que são muitas vezes contados pelos médiuns e sensitivos de todas as épocas e têm um papel preponderante na vida dos seres pensantes. Muitas vezes encontra-se na gênese de certas dificuldades a atuação de forças elementais artificiais ou naturais que podem ser confundidas com entidades pensantes do reino humano. Os elementais podem ser constituídos tanto de matéria mental quanto de matéria astral mais densa. O elemental artificial portador de certa cota de magnetismo pode ser percebido pelos homens de várias formas, dependendo da maneira como interage no organismo humano e de sua ação daninha ou benéfica. Em sentido profundo, nós não podemos dizer que existe nada artificial na criação divina, seja em plano menor ou maior.
pois todas as coisas e formas existentes nascem da união dos princípios inteligentes ou da matéria elementar, elementos naturais e fundamentais da força suprema. Por essa razão, sobre a nossa responsabilidade quanto ao ato de pensar. Em relação ao falar, o pensamento é a palavra. Porções de essências, substâncias e forças organizadas são seres vivos e atuantes que nos ajudam ou desajudam por existirem permanentemente em nosso campo de atuação. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichos no mundos inferiores do nosso eu. Ora, a gente sabe que o homem ainda é obrigado a alimentar os próprios filhos nas mesmas condições que cada espírito tem que manter a nutrir as criações que lhes são mais admiráveis. É uma ideia criminosa produzir gerações mentais da mesma natureza, um princípio elevado que sempre obedecerá à mesma lei. Não podemos esquecer de que ainda mais que os pensamentos, as nossas palavras, tornam-se coisas materiais, embora invisíveis para o nosso atual estado de evolução. E é nessas criações que ficam plasmadas no grande mente universal que penetra em nosso planeta, como esses vivos que estão ligados sempre à nossa evolução, reagindo favorável ou desfavoravelmente em todos os momentos da nossa vida. E não podemos nos esquecer, porém, de que toda fala maligna sempre vai ter também uma forma. É uma imensa, vamos dizer assim, família de pensamentos que são doentes, que têm afeições até mesmo muitas vezes de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. O que nós podemos entender é que, como autores dos nossos destinos, espíritos detentores de imensos potenciais criativos e cientes da existência desses parceiros de evolução, podemos, por uma vontade bem direcionada, construir ou reconstruir a paisagem atual de nossas vidas, em fração de milésimos de segundos ante qualquer situação. Devemos obediência total e restrita à lei de amor, que a tudo governa e aprimora. Convida-nos sempre a avançar, sempre para a frente e para o alto, dentro de um clima regido pela mais perfeita harmonia e solidariedade. Pelos nossos conhecimentos ainda preliminares, necessários à compreensão dos elementos que dão origem e alimentam os seres criados em nosso laboratório mental, quer os chamemos de elementais artificiais ou não, vamos sempre aprofundarmos as nossas reflexões. Como disse Jesus, somos deuses. Conhecendo essa força criadora e interagindo harmonicamente com ela, vamos transformar em artifício do nosso universo e da nossa destinação. Serve-nos de veículo, de manifestação e de instrumento para a promoção em qualquer ocasiões e ações. É a essência que vai se transformar em substância nutridora, em força orientadora. São nossos parceiros de jornada e de expansão consensual. Sempre arrastamos conosco tudo o que nos assemelha e o que estiver em sintonia vibratória e comportamental
Então tudo que nós fazemos, agimos, falamos, sempre vamos atrair para nós criaturas dessa mesma fase. Por nossa vez, também somos atraídos pelas vibrações amorosas do nosso Deus e do nosso irmão maior, que é a árvore da vida, que nos ampara e nos sustenta em todas as dimensões do nosso proceder. E sabendo que as consciências elementais que nos percebem, veem, sentem e escutam, até mesmo nas manifestações mais sutis do mundo mental, tudo será possível àquele que crê e ama. O pensamento é o gerador ou das linhas de força do mundo, criador de correntes do bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a nossa vontade. Esse fluido e seu corpo, próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Nosso espírito é energia pensante, princípio inteligente do universo. Assimila as vibrações mais sutis e, mediante de ondas mentais que se incorporam, tornando-se cada vez mais integrante do conjunto em que a vida física se expressa. A matéria congregando milhões de vidas embrionárias e também a condensação dessa energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Certa vez Jesus nos disse que vós sois o sal da terra e sereis a luz do mundo. Vamos brilhar dessa luz, pois tudo que fizermos a esses irmãos mais pequeninos e a nós mesmos, que estaremos fazendo em primeiro lugar. Vamos projetar, por meio de nossos exemplos em toda a extensão do cosmos, de toda essa extensão do nosso planeta, o resultado do trabalho da nossa própria consciência. A colheita será sempre semelhante à sementeira escolhida e à lavoura cultivada, e o espírito semelhante a um campo cuja consciência é o agricultor. E é assim que, mais uma vez, vamos agradecendo ao Plano Maior por essas falas, esses conteúdos que nos aprimoram, que nos ajudam a entender que somos tão eternos e tão pequeninos ainda, diante de tanta grandeza que está aí fora. Vamos aproveitar ao máximo para que nossos pensamentos, por mais perturbadores que estejam aí fora, possamos sempre estar com ele vibrando para a luz. Pois vamos atrair para nós, como diz sempre a nossa dirigente, entre aspas, obsessores, fecha aspas, inteligentes, sábios, felizes, alegres, gentis, harmoniosos, e que nós possamos assim ultrapassar todas essas nossas barreiras ainda de imperfeições. Vamos pedir ao Plano Maior que possa emanar tranquilidade e harmonia para toda essa semana, bênçãos para todos que nos rodeiam, familiares, e vamos pedir por tantos países que ainda teimam em querer o poder. Vamos pedindo pela Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio. Vamos pedindo bênçãos a esta água que já está aí, sendo fluidificada pelos esses irmãos e amigos espirituais. E assim eu espero encontrar a todos bem numa próxima semana para o nosso próximo Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.